Bom dia! Tudo bem com vocês por aí? Bom dia, bom dia! Vamos iniciar uma live deliciosa hoje, com muito aprendizado. Vamos dar início também a uma jornada de 5 lives falando sobre as feridas emocionais, né? Como a gente lida, como que a gente identifica, como saber, como sair, né, de tudo que essa ferida ela nos traz. Hoje nós vamos falar sobre a rejeição, a primeira ferida emocional, depois nós vamos falar sobre abandono, injustiça, né? E como que isso tem impacto direto na sua vida e quando foi que isso começou, né? Quando que essas feridas elas aparecem, né, no ser humano, viu? Sejam bem-vindas, bom dia Neide, bom dia Li, prazer ter vocês aqui, viu? Então vamos iniciar falando um pouquinho sobre o que é essa ferida emocional da rejeição, tá? O que significa isso? Bem, a rejeição, ó, é uma das piores, né, de lidar. Quem se sente rejeitado, com certeza, tem essa dor gigantesca. Deixa eu só abaixar aqui minha musiquinha. Rejeitar significa resistir, desprezar ou recusar algo ou alguém. Não dá para desprezar o fato de que a rejeição ela é uma das feridas emocionais mais profundas e difíceis de lidar. Que a rejeição ela se faz presente em diferentes âmbitos da vida social, né? Então, a pessoa que ela se sente rejeitada pode ser ali no amor, no trabalho, com os amigos, com a família. Além disso, é muito comum a rejeição interna, ou seja, a pessoa, ela mesma não está feliz com ela. Então, além de se sentir rejeitada pelo externo, ela também sente isso dentro dela. E acaba ela mesma se rejeitando. É como se fosse uma autossabotagem, né? Quando nós falamos de sabotagem, é algo que vai atrapalhar a gente a lidar com o nosso externo, a avançar, a ser feliz. E essa autossabotagem é muito complicada, porque a pessoa, ela mesma, não se aceita. Então, ela mesma se rejeita. Como se ela estivesse, ela mesma, se sabotando. Só que isso é natural ao ser humano. O que é natural ao ser humano? É natural a busca por aceitação. Então, todos nós desejamos ser aceitos na sociedade, né? Com os nossos amigos, com a nossa família. Isso muito desde pequeno, que nós buscamos essa aceitação dentro de um determinado grupo social. Quando é pequenininho na escola, aí vai crescendo, né? Ali na fase da adolescência, e assim vai. Então, vai haver ocasiões, a rejeição ela é algo que é constante, né, na vida da pessoa que se sente rejeitado, que tem essa ferida emocional. Rejeitamos itens que nós não usamos mais, né? Então a rejeição ela é constante na vida do ser humano. Nós rejeitamos coisas que nós não usamos mais, ideias que não são mais úteis, que não são mais viáveis, né? Oportunidades que nós não queremos. Então a rejeição ela é algo normal do ser humano. É algo normal da vida. Então, vez por outra, a gente vai rejeitar alguma coisa que não nos serve mais, então a gente vai descartar. A gente tem 1 milhão de ideias, só que uma hora a gente vai mudar essas ideias, a gente vai rejeitar uma outra ideia para que possa, né, a vida continuar fluindo. Oportunidades que a gente já não quer mais. Vai haver ocasiões em que
um emprego, um convite para sair, né? Vão ser rejeitados por alguém. Mas, embora que isso é natural do ser humano, tem pessoas que isso é uma grande ferida na vida delas, tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar isso agora. Então é importante que desde muito pequeno, por exemplo, nós aprendamos, né, a lidar com esse sentimento, que é o sentimento de rejeição, porque isso vai acontecer ao longo da vida, certo? A rejeição, quando ela vem de pais, quando se trata de uma rejeição familiar, o desafio ele é muito grande, porque é algo que pode ser atrelado a essa pessoa desde muito pequena. E como a gente vai falar sobre feridas emocionais por aqui por esses dias, o que acontece? Uma ferida emocional, ela geralmente ela é instalada quando a gente é criança, ali dos 0 aos 7 anos, que está ali na formação neural. Então, como aquela criança, mesmo que ela não tenha sido, viu gente, rejeitada ali pelos pais, como que ela registrou aquela interação com o ambiente dela. Então, isso vai formar essa ferida emocional para a vida adulta. Então, vamos lá. Primeira das rejeições, então, é a rejeição de pais. Então, quando se trata de uma rejeição familiar, o desafio ele se torna um pouco maior, porque é algo que pode estar atrelado ao indivíduo desde a infância, desde ali a primeira infância, desde a concepção. Além disso, o desprezo dos pais pode desencadear um enorme sentimento de insegurança em relacionamentos futuros. Existem casos em que a pessoa ela se sente constantemente diminuída, abandonada, ou mesmo um excesso de carência emocional. Então, existem pessoas que elas têm esse sentimento constante. Então, constantemente ela sente ali que a família está diminuindo, né? Que a família não está olhando para ela, e principalmente os pais. Um comportamento que pode ajudar a vencer a rejeição familiar é aceitar que as pessoas elas são diferentes, que cada indivíduo, ele tem ali, né, o seu jeitinho, as suas peculiaridades, né? Cada pessoa ela é diferente. Então, a pessoa que tem essa grande ferida da rejeição, ela precisa entender que a forma de amar de um é diferente da forma de amar do outro. Nem todos sabem como demonstrar o que sente explicitamente. Então, por isso que a gente fala que quando essa ferida, né, que se instala ali logo na primeira infância, muitas vezes os pais eles não rejeitaram, só que era o que eles sabiam dar de amor. Só que aquela criança que também não sabe, né, interagir, ela entende aquilo ali como uma rejeição. Não me amo o suficiente, eu não sinto esse amor, então eu estou sendo rejeitado. Isso é registrado no sistema nervoso daquela criança, onde ela leva isso para a vida adulta. Por isso que muitas vezes tem pessoas que se sentem extremamente rejeitadas por todo mundo. Recebeu um convite, todo mundo do círculo social recebe um convite para uma festinha e aquela pessoa ali não recebeu por algum motivo. Às vezes não cabia mais pessoas ali e ela se sente logo, poxa, me rejeitaram. Todo mundo foi pro cinema, eu não fui com todo mundo entre aspas, viu gente? Estou generalizando aqui porque a pessoa ela sente assim. Todo mundo foi, eu não fui convidado. Então ela se sente rejeitada. Vai tentar iniciar um namoro com alguém, a pessoa não quer aquele relacionamento. Ela logo se sente rejeitada. Porque para ela aquilo ali é muito, muito grande. Então vai chegar até ela como muito grande. Mas algo que a gente precisa, né, entender é que cada pessoa ela ama de um jeito. E nem todas as pessoas vai saber, principalmente os pais, demonstrar esse amor quando sente explicitamente.
Nem todo mundo, né, é de beijo, abraço e de dizer eu te amo. Tem pessoas que demonstram o amor dela de forma diferente. É importante expressar a maneira como você se sente. Então, se você se sente rejeitado, se essa ferida é sua, se você identifica isso na sua vida, mostre que você sente assim. É importante que você expresse isso. Fale para as pessoas que estão à sua volta. Eu me sinto assim. Chame a pessoa para conversar, né? Então, se você tem pais vivos, né? Se você está em um relacionamento amoroso, e se você se sente assim, o diálogo ele é fundamental para que você possa conseguir entender os sentimentos do outro. Lembra que eu sempre falo aqui com vocês, né, que tudo que eu mostro aqui para vocês tem a ver com quem? Com o outro. Tem a ver comigo. Tem a ver como que eu me amo. Logo no comecinho eu falei que essa dor, essa ferida emocional, ela vem no externo, como a pessoa olha os outros e se sente rejeitada, mas às vezes é eu me rejeito, eu me sinto rejeitado. Então essa ferida muitas vezes é eu me rejeitando, não só o que eu sinto com o externo, né? Então é importante que você chame essas pessoas com quem você está nesse círculo de amizade, né, que você tem essa interação social, para conversar e exponha os seus sentimentos. O diálogo é fundamental para que você consiga entender os seus sentimentos e o sentimento do outro. Então eu olho para o outro também e entendo por que esse não consegue demonstrar esse amor. Eu me sinto assim. E você, como você se sente? Faça o possível para que você consiga manter uma boa relação com a sua família. Só que o sentimento de rejeição, às vezes ele já está ali, ó, muito, muito profundo, e a pessoa, ela não consegue, né? Nem sequer chamar o outro para conversar. Então, o que vai ajudar? Algumas dicas vai ajudar essa pessoa, como, por exemplo, olhar o ambiente, né? No ambiente que a pessoa está, como, por exemplo, o escolar ou o trabalho, existem algumas interações. Deixa eu só pegar aqui a minha anotação. Ó, relações interpessoais na infância e no ambiente escolar são essenciais para a adaptação da pessoa, né? Presente e futura. Então, isso é muito importante para uma criança. Vai desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento dessas crianças. Vai ajudá-las a dominar novas habilidades sociais e familiarizar-se com normas e processos sociais envolvidos nessas relações. A curto e médio prazo, relações problemáticas na escola estão associadas com fracasso escolar e baixo desempenho acadêmico. Muitas crianças que têm amigos na sala de aulas que são aceitas, em geral, têm mais motivação para participar. Além disso, dificuldades precoces de relacionamentos entre pares correlacionam-se com uma diversidade de problemas de adaptação na adolescência e no início da vida adulta, como evasão escolar, delinquência e problemas emocionais como solidão, depressão e ansiedade. Olha como que é grave isso, né? Quando uma criança lá na escola, no ambiente dela, ela se sente rejeitada pelo aquele ambiente social que é o dela naquela época, ela vai correr o risco de ela vai levar isso para a vida adulta, e na escola ela vai ter um baixo aproveitamento dessa escola, né, desse aprendizado, desculpa. Vai levar isso com problemas sociais, com problemas emocionais, como solidão, depressão e ansiedade. Por que o ambiente, né, a gente olhar o ambiente onde
nós estamos inseridos, ele é importante. Por que eu li essa informação para vocês? Porque um ambiente tóxico, ele vai aumentar ainda essa ferida emocional que essa pessoa carrega desde o ventre da mãe. Por isso que eu li essa informação aqui para vocês. Como que isso vai impactar logo na primeira infância e essa pessoa ela vai levar isso para a vida adulta. Então, por exemplo, olha, vamos lá. Faça o possível para você ter uma boa relação com a sua família, faça o possível para você ter uma boa relação com o ambiente externo, que é o social, no trabalho, nas amizades que você tem, mas muitas vezes a pessoa ela está em um ambiente tóxico. Então, o que você precisa prestar atenção? Um ambiente tóxico que faz mal, ele não precisa fazer parte do seu cotidiano. Mesmo que seja a sua família. Lembra que eu li que uma criança em fase escolar que se sente rejeitada naquele ambiente ali social, ela vai ter um impacto gigantesco lá na vida adulta e durante o tempo do escolar, ela vai ter um baixo rendimento, isso vai desencadear ansiedade, depressão nessa criança na vida adulta. O ambiente em que nós adultos hoje estamos inseridos, se também traz esses gatilhos que essa pessoa teve lá quando ela é criança, se é um ambiente parecido com aquilo, eu tenho que lidar todos os dias com pessoas que me criticam, com pessoas que zombam de mim. Aquela famosa crítica construtiva, sabe? Tudo que a pessoa faz está ruim, não aceita as ideias da pessoa. E além disso, ainda zomba dela, as brincadeiras, né? Um sarcasmo aí, brincadeiras que não são legais, isso vai despertar todos aqueles gatilhos, lá da primeira infância. Muitas vezes a pessoa, ela não se sente merecedora, ela não se sente capaz, porque já é natural dela ser assim, e ela está em um ambiente em que, em vez de incentivá-la a coisas boas, ajudá-la a levantar, vai só aumentar aquela dor ali. Por isso que, eu vou repetir, um ambiente tóxico e que te faça mal não precisa fazer parte do seu cotidiano, mesmo que seja um ambiente familiar, certo? Eu preciso fazer o máximo para estar inserido no ambiente da minha família? Faça. Mas se você percebe que existe um ambiente tóxico que está ali te envolvendo e te trazendo todas essas dores à tona o tempo todo, você não precisa de estar ali todos os dias, tá bom? Analise a possibilidade de ficar em casa de vez em quando, ou na casa de uma outra pessoa. Peça ajuda a membros de família que te incentivam, que te ajudam a melhorar todos os dias, né? Aceite o fato de que ser pessoas da família não torna perfeito, né? Às vezes é necessário ter isso em mente e evitar um ideal, né? Evitar a gente achar que todo mundo vai ser perfeito só porque é da família, ou exigir isso das pessoas também, tá bom? E isso começa lá na infância, né? Como eu já li aqui para vocês, como eu já mostrei. Por isso que é importante a gente olhar bem o ambiente. O bom relacionamento interpessoal lá na escola é tão importante quanto as atividades em si. Isso aqui, gente, é muito importante esse assunto para aqueles que têm filhos em idade escolar, tá bom? Então, se você tem aí algum parente, algum amigo que tem filho em idade escolar, depois quando acabar a live que eu subir, vocês podem encaminhar se vocês desejarem. Por quê? Muitos
filhos, muitas crianças nessa idade, elas não sabem lidar com isso. E às vezes elas não sabem colocar para os pais esse sentimento que elas têm. Então, um bom relacionamento lá na escola é muito importante, assim como é para as atividades, né? Ali como é que fala? Peraí, sumiu aqui a palavra. Como as matérias, né? O didático. O relacionamento interpessoal para aquela criança é tão importante quanto o aprendizado que ela tem, o que estão passando para ela de matéria, né? Para ela aprender, de conteúdo. Conteúdo! Ai, veio a palavra. De conteúdo. É tão importante quanto, porque isso vai impactar diretamente nas habilidades que ela tem. Então, uma pessoa que desenvolve habilidades, ela vai conseguir se relacionar melhor. O contrário também. Então, se uma criança ela não desenvolve habilidades, ela não vai conseguir se relacionar. Dificilmente ela vai usar todo o seu potencial e gerar bons resultados. Então, mãe, pai, se você cuida de alguma criança, preste atenção. Se não está indo bem na escola, vá na escola e vê como está ali o ambiente social dela, tá bom? De repente é uma criança que está sofrendo muito com a rejeição dos coleguinhas. E isso pode ser corrigido, não com o comportamento dos outros, porque na grande maioria eles não mudam, tá? Mas isso pode ser corrigido com o emocional dessa criança. Então eu posso, como mãe, olhar para aquela criança e ensiná-la a gerir as suas emoções, a como que ele vai lidar com aquilo ali, tá? Então isso aqui é muito importante, porque às vezes o que pode causar um grande prejuízo, que é essa ferida emocional que está sendo instalada nesse período nessa criança, o que poderia causar um grande prejuízo lá na vida adulta, pode ser diminuído muito. Quando a gente, que é adulto, que tem um filho, ou que cuida, ou que tem um sobrinho e está olhando que não está legal, quando a gente olha para essa criança e entende a dor que ela está sentindo. Não acha que é besteira, tá bom? Não acha que é mimimi. Então levem a sério. A criança está perdendo o rendimento da escola, preste atenção no que é, tá bom? Geralmente, quando uma criança ela se sente rejeitado, né? O ser humano ela costuma buscar em si defeitos para justificar esse sentimento ou mesmo se tornar agressivo. Tá vendo? Ó, mais uma vez o comportamento. Então, às vezes a criança ela começa a ter comportamentos na escola muito ruins. Então os pais eles atribuem uma série de coisas, mas às vezes essa criança ela só está se sentindo rejeitada. E isso pode ser amenizado com sentar, conversar e ensinar aquela criança a lidar com o que ela está sentindo, porque o mundo em volta não vai mudar. Então essa criança precisa aprender a lidar com aquele sentimento, para que na vida adulta ela consiga. Porque, gente, quando nós estamos em formação dentro do útero da nossa mãe, muitos já se sentem rejeitados. Às vezes a mãe ela está tendo uma gravidez difícil. Tem interações aqui no mundo externo, onde essa mãe ela sente medo. Será que eu vou conseguir dar conta dessa criança? Às vezes passou por uma separação conjugal, às vezes perdeu algum parente que ela amava muito, um familiar, um amigo, uma morte. Às vezes ela só está com medo de ser mãe, porque é algo novo. Como é que essa mãe ela se sente? Todas as vezes que aquela criança ela mexe, a mãe vai lembrar, tô grávida, meu Deus, e agora? Meu Deus, eu tô grávida. Aí esse medo, o que o corpo da pessoa faz? Ele se enrijece, com medo da mãe, tá? Enrijece. O útero também faz isso. Aquele útero fica duro. O corpo para de mandar sangue ali por alguns segundos
ele fica duro e fica frio. O feto que está lá dentro em formação neural, formação, né, da espinha, de todo o sistema ali, ele entende o quê? Opa, peraí, todas as vezes que eu me mexo, aqui fica frio, fica duro. Então ele sente uma rejeição, ele não pode existir, ele não pode se mexer. Se eu me mexer, fica frio, fica duro, fica ruim. Então, o sistema nervoso que está formando, ele vai registrar isso naquela criança. Então, muitos de nós já nascemos com essa ferida da rejeição. Todas as vezes que eu me mexo, o meu mundo, que é aqui o útero da minha mãe, fica ruim. Então, eu vou ficar quietinho no meu canto, eu não vou me mexer, eu me sinto rejeitado por aquele mundo ali. Entendam que não é a mãe, é como a criança sente com aquelas interações, como que ela registra aquele momento, como que ela registra toda aquela situação. Assim também é dali para a primeira infância. Como que aquela criança registra aquilo? Às vezes os pais não estão rejeitando, os coleguinhas não estão rejeitando, o mundo não está rejeitando, mas ela sente que os outros estão rejeitando. Entendem? Por isso que é preciso olhar para isso e trabalhar como aquele sentimento está atrapalhando aquela pessoa, no caso a criança. É olhar para isso e trabalhar isso, é gerir essas emoções, porque o mesmo mundo pode estar tratando outra pessoa do mesmo jeito e a outra pessoa ela não vai sentir, porque ela não tem aquela ferida, a ferida da rejeição, tá bom? Então, eu vou repetir aqui para vocês, ó. Geralmente, quando sente que é rejeitado, o ser humano costuma buscar em si defeitos para justificar esse sentimento ou mesmo se tornar agressivo. Vamos lá para a vida adulta, então. Quando eu, que tenho essa ferida da rejeição, eu me sinto rejeitado por todos, eu vou olhar para mim e falar assim, eu não mereço ser amado, eu não mereço ter convites para a festa, eu não mereço ser convidado para aquilo ali. Eu amo aquela pessoa, eu quero me relacionar com ela, eu quero pedir em namoro, mas eu não a mereço. Eu não sou capaz, eu não sou suficiente. Então, o ser humano, quando ele se sente rejeitado, ele costuma buscar em si defeitos para justificar esse sentimento. Ou mesmo se torna agressivo. Muitas vezes a pessoa ela é toda agressiva e muito mais, viu, gente? Com problemas psicológicos muito grandes. Assim sendo, como resultado, quem foi rejeitado ou se sente rejeitado acaba se afastando mais ainda daquele grupo. Então ele se isola. O isolamento é muito comum, é uma defesa que a pessoa ela usa porque eles me rejeitam, então se eu ficar ali eu vou ficar sendo ferido cada vez mais e mais. Então eu vou sair, eu vou me isolar. É onde entra muito o quê? Problemas psicológicos, depressão, ansiedade, né? Eu me isolo daquelas pessoas. Então eu vou ficar isolado, eu vou ficar deprimido, eu vou ficar mais ansioso ainda. Só que porque aquela pessoa ali, ela entende que todos estão rejeitando ela, porque ela mesma vê muitos defeitos nela. Ela não consegue enxergar coisas boas. Vamos voltar para o ambiente, tá? Um ambiente de trabalho, assim como lá o primeiro ambiente que era, né, na escola, a primeira fase da criança, desse ser humano, um bom ambiente de trabalho é importantíssimo para a saúde mental, emocional e física do indivíduo, assim como um bom ambiente familiar. Por isso, caso seja rejeitado ou enxergue que algum colega está sofrendo com esse sentimento, o que você precisa fazer? Procurar ajuda,
tá bom? Deixa eu puxar aqui. E quando a rejeição, ela vem de dentro, vamos falar um pouquinho sobre isso? Costuma muito, eu já falei, né, bem no começo, que muitas vezes a pessoa ela se sente rejeitada com ela mesma. Eu me rejeito, porque eu não me sinto o suficiente, eu não me sinto boa o suficiente, certo? Costuma ser mais fácil identificar quando somos rejeitados, mas é só você parar para pensar por um momento quantas vezes você já se rejeitou. Reflita nisso, tá bom? A partir daí, você consegue praticar o quê? Aqui a gente fala sobre como que eu vou gerir esses meus sentimentos, ok? Então, se eu me sinto rejeitado por outros, eu olho o que o outro está fazendo. Eu troco o meu ambiente, né? A gente já falou, o ambiente familiar é importante, mas se é um ambiente tóxico, você não precisa de estar ali todos os dias. Assim como o ambiente social, o trabalho também. Identifique isso no seu trabalho. Muitas vezes o ambiente do trabalho é tão tóxico que a pessoa precisa pensar em talvez mudar, né? Mudar de ambiente de trabalho. E dá para fazer algumas mudanças mesmo sem sair daquele trabalho. Por exemplo, pedir para mudar, trocar o horário, mudar de setor, né? Algumas coisas dá para se fazer. Só que quando eu olho para mim, eu me rejeito, eu preciso de começar a fazer o quê? Praticar empatia. Com quem? Comigo, tá bom? Assim, porque o outro te rejeitou e passa a agir diferente, de forma amorosa e delicada, é quando eu olho para o outro e compreendo e começo a praticar empatia com aquela pessoa. Também é comigo, certo? Então, olha, deixa eu voltar aqui. Muitas vezes eu mesmo me rejeito. Então, você já parou para pensar nos momentos em que você se rejeitou? Quando você parte desse ponto, quantas vezes eu já me rejeitei? Eu começo a praticar a empatia. Então, eu olho para o outro pensando nisso. Eu compreendo. Por que o outro me rejeitou? Eu começo a pensar, será que foi o meu comportamento, né? Será que eu estava arredio demais? Será que aquele não que a pessoa ela falou comigo, não, hoje eu não consigo fazer isso por você, não foi uma rejeição? Foi só porque a pessoa realmente ela não conseguia? Ela não ia poder fazer? Né? Será que aquele convite que eu não recebi é porque já não dava mais, não cabia mais pessoas ali, né? De uma outra vez a pessoa me convidou, mas eu não levei isso em conta, eu só lembrei daquela vez que ela não me convidou. Quando eu começo a olhar essas vezes que eu mesmo me rejeitei, que eu me tornei, né, que eu fiquei arredio, eu começo a olhar para o outro com mais empatia, bem, essa pessoa, né, não é bem uma rejeição. Eu compreendo assim por que o outro me rejeitou e passa a agir de forma diferente, de forma mais amorosa e mais delicada. Lembra que eu falei com vocês que a pessoa que se sente rejeitada, ela se diminui, ela mesma enxerga defeitos nela que outros provavelmente não enxergam, tá, gente? Então ela mesma enxerga defeito nela e muitas vezes ela se isola ou ela fica nervosa, irritada, né? Deixa eu lembrar da palavra aqui exata para falar com vocês. A pessoa ela fica, né, mais irritada mesmo. Esse sentimento de rejeição traz isso para ela. Não vou conseguir lembrar nem achar aqui. Bem, então a pessoa ela quando ela entende isso, que muitas vezes eu mesmo que estou causando isso, porque é uma ferida muito grande. Não vamos amenizar isso, viu, gente? É uma dor muito grande. Então, como a pessoa tem aquilo ali muito grande dentro dela, então um convite não feito, por exemplo, vai virar algo gigantesco.
Mas aí eu olho para dentro de mim e começo a olhar, será que aquela pessoa ali, ela realmente me rejeitou? Ou foi essa dor tão grande que eu tenho dentro de mim que fez eu olhar para isso como algo muito grande? Eu vou olhar de uma forma então mais amorosa para o outro e mais delicada. O outro acaba sempre sendo uma oportunidade de percebermos o que estamos plantando e colhendo. Então, quando eu olho para o outro, como que eu lido com aquela situação, eu aprendo com aquilo. O que eu estou plantando? Quando eu planto, eu vou colher. Não tem como eu plantar abacate e nascer milho, não é assim? Se eu vou plantar abacate, vai nascer abacate. Então, o que eu estou plantando? Será que eu também estou sendo empático com aquela pessoa? Ou porque isso dói demais em mim, que eu também estou rejeitando o outro? É uma ferida tão grande que eu tenho que eu não consigo olhar para dentro de mim com amor, com carinho, eu não enxergo os potenciais que eu tenho e eu coloco isso no outro. Eu também enxergo o outro assim e isso volta para mim. Então vamos lá. Olhar para dentro é o caminho para mudar tudo o que nos faz mal. Porque quando eu olho para mim, eu vejo que eu posso olhar para o outro também. Quando eu olho com empatia para dentro de mim. Quando eu olho para mim e acho que sim, que eu sou merecedor, que eu tenho muita capacidade, né? Quando eu olho para mim com esse olhar de amor, um olhar mais empático para aquela situação onde eu me vi me sentindo rejeitado, eu vou com certeza me sentir melhor e compreender que o outro não é culpado por essa rejeição, mas eu também não sou. Porque a pessoa que se sente rejeitada, ela se sente culpada. O que eu fiz? Eu nunca sou bom o suficiente, eu não sou aceito naquele grupo ali. O que eu tenho de errado? Então, quando eu olho para mim com um olhar de amor, eu olho para dentro, eu me amo, eu olho com um olhar mais empático para essa situação, pelo que aconteceu, e entendo que o outro não pôde me dar aquilo por alguma situação dele, eu mudo isso dentro de mim. Lembra que eu falei que a gente precisa prestar atenção, nós adultos, prestar atenção nas crianças, em como elas estão lá na escola, né? Nesse período de formação neural dela, como que ela está ali, se ela se sente rejeitada no ambiente social dela, que nós como adultos temos que prestar atenção e ensinar essa criança a lidar com aquela rejeição, porque no social dela aquela rejeição não vai mudar. Pode melhorar, mas o mundo vai continuar olhando para ela do mesmo jeito, porque ela se sente rejeitada. Então, quando na fase adulta, né, quando lá na criança a gente treina a criança para olhar os sentimentos dela, na fase adulta também nós precisamos olhar para isso, né? Então, é olhar e a pessoa, ela olha para dentro dela, ela vai se sentir melhor, ela se olha com amor. É treinar esse sentimento, certo? Você vai se sentir melhor e compreender que você não é culpado pela rejeição. Você não é culpado. Você é capaz, você é merecedor. Não necessariamente você foi responsável por aquela situação. Lembra do exemplo que eu falei da concepção, né, da criança, quando ela é concebida ali pelos pais, ela está naquela formação ali logo nas primeiras semanas, os primeiros meses, né, até a gestação toda, tá formando essa parte aqui, ó, da criança, a parte da cabeça, né, essa parte importante do sistema nervoso. A criança ali, ela se sente responsável pelo útero estar enrijecido.
Mas ela não entende que aqui do lado de fora, que a mãe passou por um luto. Às vezes perdeu a própria mãe, perdeu o pai, perdeu um irmão, perdeu às vezes o pai daquela criança, perdeu o emprego, não sabe como que vai dar de comida para aquela criança quando ela nascer. Aquela criança, ela sente, opa, peraí, eu tô me mexendo aqui, eu tô causando isso. Tá entendendo como que a dor dessa ferida, ela já começa lá no ventre? Então, olha, lembre-se agora, vamos nos treinar com um olhar mais empático para aquela situação e para você. Se sinta melhor e compreenda aquela rejeição não é culpa minha. Não necessariamente você foi responsável. Às vezes você não poderia ter feito nada para se sentir rejeitado ou para de fato ser rejeitado mesmo, porque acontece, né? Lembra que a gente falou no começo que muitas vezes na vida é normal. Eu rejeito uma roupa que eu já não quero mais, eu rejeito um trabalho que já não faz mais sentido para mim, eu rejeito um passeio que eu me programei, mas aconteceu algo e eu não vou poder ir mais. Então eu vou ter que falar para aquela pessoa que me convidou que, olha, desculpa, mas eu não vou conseguir ir. Aquela pessoa que convidou pode se sentir rejeitada. Só que coisas acontecem, então às vezes essas situações não tem nada a ver com você. É apenas uma situação que aconteceu, né? Então ser rejeitado é parte da vida e não é um ataque pessoal. A outra pessoa que está rejeitando algo que não funcionou para ela. Então é sobre o outro, não é sobre mim, tá bom? Ela rejeitou o pedido, a situação, uma abordagem, mas ela não rejeitou você como pessoa, certo? Vamos lá então, como que eu lido então com isso? Nós já aprendemos muitas coisas aqui, não é? Primeiro, eu vou olhar para dentro de mim e me amar. Como lidar então com uma rejeição? Com a rejeição, todos sofrerão alguma espécie de rejeição ao longo da vida, em algum momento. Não é possível evitar esse sentimento, porém, é possível aprender a lidar com ele. Ser rejeitado costuma abalar diretamente a autoestima. A negativa faz com que a segurança em suas qualidades seja enfraquecida. Então, quando eu me sinto rejeitado em algum momento da minha vida, eu vou perder a minha segurança. As minhas qualidades, eu não vou mais enxergar isso. Mas lembre-se que é só um momento da vida. Então, é muito importante estar disposto a lidar com essa questão. Então, uma pergunta minha como terapeuta. Você tem essa dor da rejeição? Se a resposta for sim, positiva, você está disposto a olhar para dentro de você e entender quais são os gatilhos, entender qual o momento da vida que isso foi instalado em você? Você está disposto a olhar para dentro de você e fazer isso aqui, ó, com esse sentimento, com essa dor, arrancar ele? Se você está, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, que aqui é o lugar para que você possa fazer isso, tá bom? Mas no final da live eu vou fazer algumas explicações sobre como você pode, de uma vez por todas, com uma sessão simples de terapia, conseguir arrancar isso de dentro de você, tá certo? Mas por enquanto vamos voltar aqui, ó. É muito importante estar disposto a lidar com essa questão. O primeiro passo sobre a rejeição, desculpa, não entendi. O primeiro passo é não levar a rejeição para o lado pessoal. Lembrar-se que o que a outra pessoa diz não é sobre mim. Às vezes é sobre ela ou às vezes é sobre ninguém. E é simples assim, tá bom? Lembre-se de que a rejeição ela faz parte da vida e não é um ataque pessoal isolado, certo? Gente, isso aqui é muito real, viu? Para quem não tem essa dor, essa ferida emocional, às vezes não entende. Mas a pessoa que se sente rejeitada, ela se sente rejeitada por tudo e por todos, quando a dor ela está muito forte nela. É fácil, viu? É simples de lidar com isso. E é muito gostoso de ver a evolução da pessoa.
Além disso, né, além de entender que a rejeição ela faz parte da vida e que não é um ataque pessoal isolado para essa pessoa, quando nós somos rejeitados, nós começamos a nos culpar. E automaticamente supomos que deve ter algo muito errado comigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a criticar o comportamento que levou à rejeição. Então, gente, isso aqui é um ciclo muito ruim, tá bom? Vou repetir aqui para você. Quando nós somos rejeitados, começamos a nos culpar automaticamente. Aí a pessoa, ela entra numa espiral de eu não sou bom, eu não presto, eu não mereço nada, eu sou a pior pessoa do mundo. Isso leva a um quadro de depressão terrível. A pessoa ela só consegue enxergar como se fosse uma nuvem preta na frente dela. Sabe quando o tempo está muito nublado? O tempo está muito nublado? Esses dias a gente aqui em São Paulo lidou com isso, né? Com o tempo muito nublado. Fica aquele dia cinza, né? A gente não consegue enxergar um raiozinho de sol. Quando o tempo tá bonito, que o sol sai, né? Aquela coisa linda, aquela luz, é bonita, é gostoso de ver, faz bem. Uma pessoa que ela entra nessa espiral de se sentir rejeitada e começar a se culpar, ela vive um tempo nublado constantemente. Ela não consegue enxergar essa luz, a famosa luz no final do túnel, sabe? Então isso aqui é muito perigoso, né? A pessoa ela começa a supor que deve haver algo muito errado com ela mesma, porque os outros estão rejeitando ela, entende? Porque às vezes essa rejeição está só no modo como ela mesma se vê. Ela não se vê boa o suficiente. Às vezes há sim uma rejeição, como a gente já falou aqui, né? Porque hora ou outra a gente vai mesmo ser rejeitado. Mas quando a pessoa ela começa a se culpar, ela entra nessa espiral que eu falei. Então ela não enxerga nada de bom na frente dela. Então, gente, por favor, se você tem essa dor da rejeição, não faça isso com você. É um grande erro focar nas próprias falhas e defeitos. Então você vai acabar se isolando, pode chegar mesmo a acreditar que você é a pior pessoa do mundo e que mereceu aquela rejeição. E você não merece isso. Não merece esse sentimento ruim. Por isso que é importante uma reflexão sobre esse assunto. O que você poderia ter feito para evitar, se a rejeição ela realmente aconteceu do outro lado? Às vezes, mudar de ambiente. Não aceitar algumas coisas, aprender a falar não. Será que você poderia ter apresentado um comportamento melhor? Porque quando eu mesma me rejeito, eu me torno arredio. Eu não vou querer estar perto das pessoas, né? Eu me crio uma defesa porque eu prefiro rejeitar para não ser rejeitado, então eu vou rejeitar para que eu não seja rejeitado. Então eu crio uma armadura, né? Eu me enrijeço, assim como eu fiz lá no útero da minha mãe, né? Eu vou ficar aqui quietinho, paradinho, porque se eu mexer, o meu mundo aqui, que é o útero, vai ficar ruim. Então eu vou ficar parado. Então, na vida adulta, né? Às vezes, esse é o meu comportamento. Então, vamos lá de novo, ó. É importante uma reflexão sobre esse assunto. Você poderia ter feito algo de diferente naquela situação que você se sentiu rejeitado? Será que eu poderia ter mudado o meu ambiente? Eu me acostumei demais a só falar sim. Eu nunca coloco o que eu sinto, eu não explico para as pessoas como eu me sinto. Ou eu poderia ter apresentado um comportamento melhor, ou eu estou repelindo essas pessoas. Então, são coisas para a gente refletir. Ou você está consciente de que não é culpado por isso e que não poderia ter feito nada para evitar. Então, eu fui realmente rejeitado, eu não fiz nada, o meu comportamento estava ok e eu não podia evitar aquela situação. Como que eu vou lidar então com esse sentimento? Eu fui rejeitado, tá tudo bem? Mas como que eu vou lidar com isso?
Então, são pontos para se refletir, tá bom? Embora, gente, nós não podemos apagar esse sofrimento vivido lá na fase da criança, ou mesmo agora na vida adulta, o passado eu fui rejeitado, isso doeu demais em mim, eu posso mudar o meu presente, eu posso mudar o que eu sou agora. Eu posso olhar para dentro de mim. Lembra que eu falei com vocês? Ó, eu perguntei aqui para vocês, ó, deixa eu voltar aqui. Ser rejeitado costuma abalar diretamente a autoestima. A negativa faz com que a segurança em suas qualidades seja enfraquecido. Por isso é importante estar disposto a lidar com essa questão. O quanto você está disposto a lidar e deixar o passado onde você foi rejeitado, a sua infância onde se instalou essa dor da rejeição em você, porque os pais não olharam direito, né? Não olharam para aquela criança como ela desejava, na formação neural, lá na escolinha, né? No seu ambiente social, nos seus primeiros ambientes sociais, que é a família, depois a escola, eu não me senti amado. Isso é passado. Você está disposto a olhar para essa dor? Olhar para dentro de você e hoje, no presente, falar assim, isso é passado. Eu vou aprender a lidar com o meu emocional e como eu interajo com o mundo. Eu vou aprender a me abrir mais para as pessoas, para que eu possa me conectar com elas. Quando alguém me rejeitar, eu vou entender que não é eu que não sou bom o suficiente, mas é que é o momento da pessoa, que é sobre ela, não é sobre mim. O quanto você está disposto a hoje viver isso, a lidar com esse sentimento de rejeição? Porque é lidar, porque rejeição sempre vai haver. Porque a gente vive em um mundo em que a rejeição acontece. Porque nem sempre o outro vai estar disposto a estar conosco. A gente rejeita as coisas, a gente muda as ideias, muda a situação. Então é normal, é inerente do ser humano rejeitar. Como que eu então vou lidar com isso? Quanto que eu estou disposto a olhar para essa minha ferida, onde eu me sinto muito rejeitado por tudo e por todos, e me curar? O quanto eu estou disposto a olhar para essa minha dor e falar assim para ela, querida dor, você é útil, eu acolho você, você me mostrou que o meu comportamento não está legal. Querida dor, você está me mostrando que eu não estou me amando. O quanto eu estou disposto a fazer isso? Se a sua resposta for, eu estou muito disposto, entre em contato comigo no direct, tá bom? Com algumas breves sessões de terapia, você pode reformular isso, certo? Você pode se reconectar com você e entender que você não é culpado por se sentir assim. Você não é culpado dessa rejeição e que você é uma pessoa maravilhosa e tem muita capacidade, pode se amar muito. E sim, merece, né, se sentir amado, tá bom? Sobre a ferida emocional, é isso que eu tinha para falar com vocês. É algo bem complexo, né? Só a pessoa que passa por isso ela sabe como ela se sente, mas tem como você conseguir lidar com isso de uma melhor maneira possível, tá certo? Então eu espero vocês amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a ferida do abandono, quando é que ela é formada, por que ela é formada e como lidar com ela na fase adulta e como, gente, ajudar os nossos filhos, como ajudar as crianças a amenizar toda essa absorção, né? Porque ela absorve o ambiente em volta dela, daí então cria essa ferida, né? Todos nós somos às vezes tratados do mesmo jeito. É óbvio que
Tem pessoas que passam uma infância extremamente difícil. Mas até para essas pessoas que têm que lidar com uma infância extremamente difícil, quando tem um adulto com um olhar diferenciado, isso pode ser um professor na escola, pode ser você na sua comunidade, olhar para aquela criança, você pode amenizar a dor que ela vai carregar para o resto da vida dela. E hoje, como adulto, né, a gente também pode se abrir para se curar, ok? Então, beijão, gratidão por estarem aqui comigo no presencial, tá? Estarem aqui presentes nesse momento. Obrigada, Edileuza. Obrigada, Liana. Muitas pessoas passaram por aqui. Bom dia, meu amor. Gratidão, viu, por estar aqui com a gente. Então, já já eu coloco aqui gravado para vocês. Então, vocês compartilhem com as pessoas, porque essa ferida realmente, ela é dolorida, mas ela tem solução, tá bom? E é solução que nós queremos para as pessoas, né? A gente deseja que elas se curem, tá? Precisamos de adultos, né? Mais felizes, tá bom? Para que criem também, né, crianças mais felizes, tá certo? Então a gente precisa de olhar aí para a nossa criança interior. Obrigada, Liana! Precisamos de olhar para a nossa criança interior como se fosse uma criancinha mesmo, tá, gente? Acabei que eu esqueci de falar isso, mas todas as vezes que tiver esse sentimento ruim, acolha a sua criança. Se lembra lá de quando você era pequenininho, né? Ali com 5 aninhos, qual roupa vocês vestiam? Que brincadeira vocês gostavam? Resgate isso, tem essas lembranças e como se fosse, ó, simbolicamente, se abrace e fale. Hoje, eu vou fazer de conta que eu sou, tá? Hoje, Lucianinha, né? Eu era chamada de Luluzinha. Luluzinha, eu, a Luciana adulta, cuido de você, eu te dou amor. Então, esse é um exercício muito bom de se fazer para que a gente acolha a nossa criança interior, tá bom? Então, ó, beijão, até amanhã.